Então, gente, seja aqui bem-vindo a mais uma mensagem. Estamos pelo nosso canal do YouTube, Valdemir Costa PB, também aqui pela rádio, né? Você que está nos ouvindo agora pela rádio também, você vai ser muito abençoado através desta mensagem de Deus para a tua vida. E se você quer conhecer o nosso canal do YouTube, olha, gente, tem coisa muito boa, muito legal. É um canal de pregações, de orações, de palavra, de estudos. É tremendo. Deus tem dado uma forma linda ali. Nós temos feito esta obra maravilhosa. E claro, você pode nos conhecer lá no canal do YouTube. Como é que eu faço, Valdemir Costa? Só ir lá no aplicativo do YouTube. Você acessa lá e na parte da lupazinha você procura Valdemir Costa PB. Valdemir Costa PB. Abriu lá, né, a nossa página. Você, se não é inscrito, se inscreve e ali vai aparecer sinos de opções. Você escolhe ali, toca no sino de notificações para que você receba este nosso material. Então, todos os dias, às 18 horas, entra conteúdo novo, palavra nova para você, para a tua casa, para a tua família. Então, compartilha, curta bastante e que Deus nos abençoe. E o tema desta mensagem, desta nossa primeira parte, desta palavra de Deus para a tua vida, e é claro, a palavra de salvação não mudou, é a mesma. Isso mesmo. O homem pode mudar, pode vir novas tecnologias, novos cenários, novas perspectivas, mas dentro desta mensagem aqui, eu quero mostrar para você que Deus não mudou, a sua palavra não mudou, ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então este tema eu estava a meditar e falou muito ao meu coração, e eu digo, é verdade, Deus. Como nós, seres humanos, estamos distante desta realidade. Como nós estamos pensando, né, nas coisas e com certeza olhamos para um lado, olhamos para outro e olhamos e dizemos assim, Deus não existe, a palavra dele cessou, ele não pode mudar mais nada, o homem chegou, o homem está mostrando que é mais Deus, porque tem pessoas achando isso, né? Até alguns aí aloprados, alguns maluquinhos da vida, pergunta, cadê Deus? Quem é este Deus? Então um dia a Bíblia diz que todo olho verá, todo joelho se prostrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. E aqui esta mensagem bíblica da salvação permanece inalterada ao longo dos séculos, baseada na imutabilidade de Deus e da sua palavra. Em um mundo em constante mudança, o Evangelho oferece a mesma verdade. A salvação é encontrada somente em Jesus Cristo, pela graça, mediante a fé. Então, amados, vamos explorar este tema. Eu acredito, se você tem alguma dúvida, se você tem algum ponto de vista, se você é esta pessoa que tem procurado aí discussões teológicas, então você vai ver de uma forma simples, exemplificada, que a salvação não mudou, ainda é a mesma. A palavra de Deus, ela é a mesma. E dentro deste cenário, eu quero trazer alguns pontos. Eu vou falar aqui sobre 5 pontos que eu enumerei. Estava até agora há pouco enumerando aqui estes pontos para nós ministrarmos neste momento. Primeiro ponto, que a salvação é em Jesus. O único caminho, lembra de João, capítulo 14, versículo 6?
Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é clara que não há salvação em nenhum outro nome, apenas em Jesus Cristo. Lembra lá de Atos capítulo 4, versículo 12? E ali, aqueles homens, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, começam a falar deste Deus e de encontro, né? E contra todo o sentimento, todos os ensinamentos daquela época, a lei, os judaizantes, os escribas, os fariseus, doutores da lei, expert, né? Em coisas, em segurar, em teses. E ali eles começam uma luta constante ali entre as multidões. Ele ia nas praças, nas feiras, nas esquinas, nas vielas, falar que só em Jesus Cristo há salvação. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum nome há dado na terra para que sejamos salvos, só em Jesus Cristo, este nome que está acima de todo nome. Olha só, imagina aí, queridos, queridas, nós chegarmos em uma época, em um momento, uma contradição ali existia, vários pensamentos, e de repente ali, Jesus, ele é morto, é entregue, é crucificado, ele ressuscita, começa um cenário de corrupção para subornar soldados, para dizer que roubaram o corpo dele, e ali começa realmente um montim contra a palavra de Deus. Eles começam, daquela época já, querer censurar a palavra de Deus, gerando dúvidas. E aí estes homens de Deus, Pedro e João, depois da descida do Espírito Santo, em Atos, no capítulo 12, o dia de Pentecostes, eles começam ali, aqueles discípulos, a fazer o ide do Senhor. Não foi fácil. Eles não tiveram vida mansa, mas não negaram a palavra. Como hoje, infelizmente, abrindo aqui este parêntese, como está difícil hoje de pregar a palavra de Deus. Eu estava ouvindo ontem a prisão de um pastor, porque ele falou algo que infelizmente estamos vivenciando hoje um tempo muito difícil, e ali ele falou algo e alguém já foi lá na delegacia, prestou queixa e ele foi preso. Então a gente hoje, com o pregador da palavra, a gente tem que ter um cuidado porque surgiram leis. Qualquer comentáriozinho aqui pode ser homofobia, pode ser racismo, e a gente olha assim que a lei acaba dando um respaldo. Então, praticamente hoje, até em algumas plataformas da internet, dependendo do teor da pregação, eles derrubam o vídeo. Eles derrubam o vídeo. E muitas das vezes não é a pregação, sabe, de querer sentenciar as pessoas ou fazer julgamentos, mas até uma mensagem de autoajuda, de motivação. Então hoje está muito complicado. Imagina, meu irmão, naquele tempo, onde eles rasgavam mesmo o verbo, eles iam direto na ferida. Eles não tinham medo, eram homens cheios do Espírito Santo de Deus. Pessoas cheias. E bem, na verdade, hoje, infelizmente, muitos que acabam se excedendo, não é? Eu observava até recentemente um pregador no centro aqui de Campina Grande, ele pega uma caixinha de som e sai, agora, meu Deus, sem nenhum estudo, sem nenhuma eloquência, sem nenhuma diretriz, sai rasgando mesmo, não tem uma explicação, não tem uma explanação, e você vai para o inferno, e vai para o... Não, meu irmão, calma, tira a faca, né?
Tira a faca aí, vai na palavra aí, fala deste amor de Deus também, aí você vai apertando um pouquinho, mas o cabo direto, sai disso, a sua roupa, e não sei o quê, e você tá com esse cigarro aí, e você tá com essa bebida aí, homem, calma, né? Adoça um pouquinho o negócio, tenha calma, né? Pra quê? A pessoa tá ali no vício dela, porque já é problema demais. Se a pessoa está lá na bebida, por se ela está no cigarro, vem para tirar o estresse, a agonia é um problema, e o cara vai ali mesmo aproveitar aquele ensejo, aquele momento, e sentenciar aquela pessoa, dizer que ela está perdida, que você vai para o inferno com essa chupeta do diabo. Então tem que ter cuidado com as dosagens das palavras. Porque a palavra de Deus ela não mudou, meu irmão. Pregue a palavra, fale de Jesus. Fale que ele cura, salva, batiza. Ele faz tudo isso. Quando não precisa, a gente, sabe, na hora da emoção, sairmos aqui querendo ser juízes. Nós não somos juízes. Somos pregadores da palavra. A gente tem que anunciar a palavra, tá aqui, o caminho é esse. Você quer? Quer não? Então, Deus te abençoe. Né? Quem sou eu para estar implorando, vem aqui para Jesus agora? Não, meu irmão. O segredo é pregar a palavra. Pregue a palavra. Então, a mensagem de salvação, lembra de Zaqueu? O que houve com Zaqueu? Zaqueu, com certeza, um dia ele ouviu falar de Jesus. Com certeza, alguém falou de Jesus para ele. Alguém contou que lá na área lá também não era tão distante, longínqua, né? Alguém chegou e disse, Zaqueu, rapaz, tem um cara aí que está fazendo coisas tremendas, viu? E aquilo ficou na cabeça de Zaqueu, com certeza. Ele era um homem rico, era um homem influente, né? Era um homem que tinha posses, mas existia um vazio. E ele disse, eu vou atrás deste homem. Eu vou me entregar para ele. E ele fez isso, foi, subiu numa árvore, ficou esperando, e lá vem Jesus, olha para ele, diz, Zaqueu, desce depressa, que me convém hoje ir para tua casa. A multidão faz aquele movimentozinho, né? Aquela censurazinha, mas Jesus ali sabia da situação. Zaqueu também desce da árvore, chega na sua casa e diz, Senhor, se alguma coisa eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais, quadruplicado. E ali Jesus fala aquela palavra maravilhosa. Em Lucas 19:10, hoje veio salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então é Jesus que faz, meu irmão. Quem converte o homem é Jesus. Jesus não chegou lá na casa de Zaqueu, ei, tira aqui essas imagens daqui, viu? Caba, safado, com imagem. Tenha vergonha, seu idólatra. Essa bebida aqui, seu cachaceiro. Essa pituca de cigarro. Não. Zaqueu, ele reconheceu, eu sou pecador, eu preciso de mudança. Então foi ele que falou, foi ele que disse, eu necessito, e ele vai e faz esta confissão, e ali houve mudança na vida de Zaqueu. Lembra daquele homem do carcereiro de Filipos? Aquele homem que estava lá guardando os presos, aqui no caso já era Pedro, era Paulo e Silas, né? Paulo e Silas estavam presos. Atos 16. E diz que à meia-noite eles começaram a cantar louvores, a orarem, e de repente houve um estrondo dos alicerces da prisão. Eles começaram a sentir que estavam livres. E ali o carcereiro desesperado, porque ele tinha a obrigação de guardar aqueles homens. Se um fugisse, era sentença à morte, sentenciado à morte. E o que ele fez? Ele disse, e agora eu vou me matar, vou morrer agora. Ele ia suicidar-se, mas eles gritaram, ei, não faça isso! Aí ele faz aquela pergunta, eu tenho que fazer o quê para me salvar? E ali eles respondem, crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Olha que coisa linda, gente. Isso quem promove é o Evangelho. Quem promove é Jesus. Jesus não veio, sabe, e nesse primeiro momento aqui, fazer um julgamento, não. Ele veio salvar você. Ele veio mudar a tua vida, a tua história, te dar um novo rumo, dar um norte na tua vida. Ele veio fazer isso. A gente tem esta oportunidade porque a porta da graça está aberta.
Como diz lá em Tito, portanto a graça se manifestou trazendo o quê? Salvação a todos os homens. Eu estava vendo esse versículo aqui de João 5:24 e diz aqui o texto: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Então, quando o homem ele crê, ele acredita, meu irmão. Então, Deus, olha, ele é tremendo. A chance para a salvação é para todo mundo. Ninguém está longe ou distante para se salvar. A salvação é para todos, porque existem aí alguns grupos, né? Não, vai ser só 144 mil, não, já tem os predestinados, não, que é isso, meu irmão? A Bíblia diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele fala em todos. Todos, ele disse assim, somente 144 mil. Não, vai ser somente um grupinho. Não, uma vez salvo, sempre salvo. Não, meu irmão. Todos têm acesso à salvação. Basta você crer, basta você confiar, basta você buscar na palavra de Deus. Então fica aí com esta parte desta mensagem, esta primeira parte deste nosso tema, a palavra de salvação não mudou, ainda é a mesma, tá bom? Então daqui a pouquinho vamos dar continuidade a esta temática na nossa segunda parte. Que Deus te abençoe, fica aí, claro, daqui a pouco nós voltaremos com esta palavra linda de Deus para a tua vida.